Olá, meu nome é Guilherme Pereira, sou engenheiro civil e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco mais sobre o concreto. Então, a resistência no concreto endurecido, ela depende de vários fatores. Na compressão, depende do consumo de cimento, da relação água-cimento ou relação água-aglomerante, o grau de adensamento, do agregado miúdo, entre outros fatores. Aqui são só fatores mais simplificados. Então, o consumo de cimento em um material como o CPR, que é um concreto pós-reativo, ele pode chegar a um consumo de 900 kg de cimento por metro cúbico e uma resistência à compressão variando entre 200 e 800 MPa. A relação ar-aglomerante para um concreto de alto desempenho ela é menor que 0,4 e para o CPR ela já é menor que 0,14. Sabemos que quanto maior o consumo de cimento e menor a relação água-aglomerante, maior será a resistência do concreto. E também que agregados de seixos arredondados e lisos apresentam uma menor resistência do concreto do que concretos feitos com agregados britados. Então, a tração, ela vai ser muito parecida com a compressão porque ela está intimamente ligada à resistência à compressão do concreto. E usualmente ela é simplificada a cerca de 1/10 da resistência à compressão. E para suprir esse déficit de resistência à compressão, que nós utilizamos bitolas de aço no concreto, formando assim o concreto armado. Então, como dito, o concreto armado é a junção do concreto com bitolas de aço. O funcionamento desses materiais somente é possível pela aderência entre um e o outro. Em virtude da baixa resistência à tração do concreto, a zona tracionada sempre vai fissurar. E a partir do momento que isso ocorre, os esforços de tração passam a ser absorvidos somente pelas bitolas de aço. O concreto, além de absorver os esforços de compressão, ele é responsável pela proteção das bitolas de aço. Previne elas contra a corrosão, que usualmente acontece por ataques por cloretos ou pela carbonatação. E também ela protege o aço em caso de incêndios, pois adota-se cobrimentos maiores para o concreto sob as bitolas de aço. Com concreto em compressão simples, a resistência à compressão ela é sempre determinada através de ensaios normatizados, sendo sempre feitas em corpos de provas cilíndricos. Os rompimentos normalmente acontecem nas idades de 7, 14 e 28 dias, porém, a fim de dimensionamento, usamos sempre a idade de 28 dias como padrão. Então, no Brasil, o corpo de prova ele mede 15 centímetros de diâmetro e 30 centímetros de altura, sempre com uma relação H/2. A resistência à compressão dos corpos de provas depende de diversos fatores já apresentados ali, porém aqui é mais específica. Ela depende da composição, ou seja, do consumo de cimento, do tipo de cimento e da relação água-aglomerante, da condição de cura desse corpo de prova, temperatura do ambiente, a umidade do ambiente, da duração do carregamento, da velocidade de aplicação da carga, da idade de rompimento, da forma de dimensionamento, entre outros fatores. Então, por causa desses fatores, experimentalmente, verifica-se a grande dispersão dos resultados de um mesmo lote. Por isso, nós reconhecemos que a resistência do concreto é uma variável aleatória e também reconhecemos a teoria das probabilidades para termos uma análise racional dos resultados. Então, é definido que a resistência à compressão característica do concreto é a resistência média à compressão dos corpos de provas menos 1,645 vezes o desvio padrão da resistência à compressão dos corpos de provas. Existem dois grupos de resistência do concreto. O grupo 1, que abrange o C10, C15, C20, C25 até o C50, e o grupo 2, que abrange o C55, C60, C70, C80 e C90, sendo que o C é concreto e o número após isso é o FCK deste grupo.
Então, qualquer tentação simples, existem três ensaios principais. O ensaio de tração axial, o ensaio de tração por compressão diametral e o ensaio de flexão. Porém, usualmente o valor médio de resistência à tração, o FCTM, ele é obtido através do FCK. Segundo o Conselho Euro-Internacional do Beton 90, o FCTM é igual a 1,40 vezes o FCK em MPa dividido por 10 elevado sobre 2 terços. O FCTM inferior é o FCTM minorado em 30%. Ele serve para determinar a resistência de aderência entre o concreto e as bitolas de aço. Já o FCTM superior é o FCTM majorado em 30%. É o cálculo da área mínima de armadura de flexão. De acordo com a NBR 6118 de 2014, o FCTM para um FCK menor ou igual a 50 MPa, o FCTM é igual a 0,3 vezes o FCK elevado a 2 terços. Já o FCTM para FCK maior que 50 MPa é igual a 2,12 vezes o logaritmo natural de 1 mais 0,11 vezes o FCK. Então aqui eu quero deixar um exemplo de uma planilha que eu fiz no Excel. Aqui, onde eu botei um FCK 30, fiz uma amostragem de 10 corpos de prova, onde eu botei aleatoriamente um valor próximo dos 30, onde eu obtive uma resistência média de 30,4 MPa, um desvio padrão de 4,20, um valor mínimo de 22 MPa, valor máximo de 36 MPa e uma amplitude de 14. Então, o FCK para essa amostragem ficou entre 23,50 MPa. O FCTM, segundo a SEB 90, ficou em 2,47 MPa. O FCTK inferior ficou em 1,72 MPa. O FCTK superior em 3,20 MPa. O FCTM, segundo a NBR 6118 de 2014, para um FCK menor que 50 MPa, que é o que se aplica neste exemplo aqui, ficou em 2,46. O que pode perceber que ele ficou muito próximo do cálculo sugerido pela SEB 90. Então, o que percebe-se aqui é que mesmo utilizando um FCK de 30, para o dimensionamento será utilizado um FCK de 23,50, ou seja, um FCK muito menor do que o estimado. Para a gente chegar aqui, claro que a amostra aqui é totalmente inventada, porém mesmo assim a gente teria que ter um concreto na realidade muito maior para chegar a um FCK plausível. Se a gente quer procurar um FCK 30, a gente teria que ter, para este exemplo aqui, digamos que um 35 também não iria chegar, 36, quase lá. Teremos que ter um FCK de amostragem de 37 MPa para conseguir um FCK de 30 para assim fazer o dimensionamento correto das estruturas. Então, o vídeo de hoje seria isso. Peço a vocês que me sigam nas redes sociais que estarão na descrição abaixo e uma ótima semana a todos.